Graça e paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez aqui no nosso Palavra e Oração. E hoje na nossa Palavra e Oração eu quero ler um texto aqui em 1 Coríntios 10, do versículo 5 até o 12. Mas antes de começar a ler, eu quero pedir para você que está assistindo o meu vídeo, mas ainda não se inscreveu no meu canal, para você, por favor, se inscrever no meu canal, curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Se você for abençoado, compartilhe com outras pessoas para que outros também sejam abençoados pela palavra do Senhor. Amém? Também aciona o sininho, tem um sininho embaixo que você aciona ele, e cada vez que eu posto um vídeo novo, o YouTube te avisa. Amém? Então vamos ler? Aqui 1 Coríntios, no capítulo 10, dos versículos 5 até o 12. O 5 diz assim: Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Aqui está falando do povo hebreu, quando eles estavam passando pelo deserto, indo do Egito para Canaã, e Deus não se agradou de muitos deles, aliás, da maioria deles, né, daqueles que saíram do Egito. E aqui nós vamos ler o porquê que Deus não se agradou deles, da maioria deles, né? Diz assim: Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Para nós, que os fins dos séculos têm chegado, né? Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não cai. Então, como eu comecei falando, essa palavra foi uma palavra que Paulo está falando a princípio sobre os exemplos da história de Israel, coisas que nós não devemos imitar. Por exemplo, aqui fala, né? Deus não se agradou da maioria deles. Isso se tornou para nós um exemplo, né? Porque eles cobiçaram coisas más. Então, nós não podemos seguir esse exemplo de começar a cobiçar as coisas más deste mundo. Nós precisamos tomar muito cuidado para nós não começarmos a olhar para o mundo e desejar o mundo, as coisas do mundo, né? Porque a nossa cidade está lá em cima, está no céu. A palavra de Deus diz: se vocês já ressuscitaram com Cristo, então pense nas coisas lá de cima, né? Olhem lá para cima. O nosso coração tem que estar lá em cima, ainda que os nossos pés, o nosso corpo esteja aqui na terra, porque nós estamos aqui ainda, o nosso coração o nosso espírito, a nossa mente precisa estar nas coisas do céu, né? Então, nós não podemos cobiçar as coisas más deste mundo. Nós podemos até desejar ter algumas coisas, né? Alguns bens materiais, mas a gente precisa tomar muito cuidado. Não podemos colocar o nosso coração nessas coisas. Tem uma mensagem que eu gravei aqui, um vídeo que eu gravei, que eu falo da mulher de Ló, né? Que a mulher de Ló, ela olhou para trás, com certeza ela estava preocupada com os bens que ela estava deixando para trás, com os móveis, a casa dela, porque eles eram muito ricos. Então ela estava preocupada com as coisas. Então nós precisamos tomar cuidado para que as coisas deste mundo não nos impeçam de ir para o céu, né? A gente olhar para trás e virar uma estátua de sal como a mulher de Ló. E vamos ver, não cobiçar, né? Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então, cuidado com a idolatria. A gente tem que tomar muito cuidado de começar a idolatrar certas coisas, certas pessoas, né? Nós vivemos num tempo de muitos artistas, muitas séries, muitos programas, onde começa uma certa idolatria. Até tem gente que idolatra jogador de futebol, tem gente que idolatra dinheiro, idolatra a casa, idolatra o carro. Então nós não podemos nos fazer idólatras como eles, que se fizeram idólatras, né? E Deus se desagradou deles, né? Aquela passagem quando eles dão as peças de ouro dele, né? Deles e o Arão joga no fogo lá, ele diz, né, que joga no fogo e aparece lá um bezerro de ouro para eles adorarem. Então nós não precisamos de bezerro de ouro, nós não precisamos de artista famoso, nós não precisamos de nada material para nós idolatrarmos e adorarmos. Nós devemos adorar somente ao nosso Deus, todo o nosso amor. A palavra de Deus diz que nós devemos amar o nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças, ainda que muitas coisas queiram concorrer
com o nosso amor pelo nosso Deus, nós não podemos mudar, nós não podemos abrir mão do nosso amor, da nossa devoção, da nossa honra ao nosso Deus, porque somente Ele é digno de ser adorado, né? Ninguém mais, nada mais nesse mundo. E diz assim o 8, e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23 mil. Cuidado com a imoralidade. Nós temos que tomar muito cuidado com a imoralidade. Às vezes a gente pensa só que a imoralidade é só praticar sexo de forma ilícita ou coisa parecida. Sabia que às vezes nós podemos assistir imoralidade? E às vezes nós estamos assistindo coisas imorais na televisão, no Instagram, nos vídeos, né? TikTok, para quem tem, né? Tá assistindo coisas imorais, né? E tá tudo normal. A pessoa acha que aquilo é normal. A palavra de Deus diz assim, os teus olhos são tão puros que o Senhor não pode contemplar a maldade. Então nós precisamos tomar cuidado. O Espírito de Deus habita em nós, a presença de Deus está em nós. Então onde nós formos, o Senhor vai com a gente. O que nós olharmos, Ele também está vendo, né? Lembra da musiquinha? Né? Quem aqui é cristão desde criança, ou que tem criança na igreja, acho que já ouviu a musiquinha Cuidado, olhinho que vê, né? Cuidado, olhinho que vê, cuidado, olhinho que vê. O Salvador no céu está olhando para você. Cuidado, olhinho que vê. Então, muito cuidado, olhinho, com o que você vê. Porque imoralidade não é só a prática. É também olhar, desejar, gostar daquilo, né? Porque às vezes a gente está assistindo televisão e aparece alguma cena ali, a gente não consegue prever, né? Mas eu não posso gostar disso, das coisas imorais desse mundo, das imoralidades, né? Eu fico assim, agoniada, né? E até horrorizada quando eu penso em crentes assistindo aquele programa maldito, né? Das 3 letrinhas, B, B e B, né? Então, muito cuidado para não ficar assistindo coisas imorais, né? E achando que isso é normal, porque não é normal. Aqui é uma palavra de exortação, de repreensão, para nós não praticarmos o que eles praticaram, porque senão vai acontecer conosco a mesma coisa que aconteceu com eles, né? E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23 mil. Por isso a palavra de Deus fala lá, quando está falando da ceia, né? Por isso há muitos fracos e doentes, pecados ocultos, pecados no coração, pecados de imoralidade escondidinho lá no fundo do coração, né? Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes, né? Então, não colocar o Senhor à prova, né? Ah, não, isso não tem nada a ver, né? Essa história do não tem nada a ver, que eu falei que essa frase foi criada lá no inferno, né? Houve uma reunião lá e eles criaram a frase, não tem nada a ver. Não, Deus não se preocupa com isso. Imagina, isso aqui não tem nada a ver para Deus, né? Então, muito cuidado com isso, né? Não colocar o Senhor à prova, dizer, não, Deus não vai ver, Deus não tá vendo, isso não tem nada a ver. Nós não podemos provar o nosso Deus, né? Mas eu vou só um pouquinho, né? Vou só um pouquinho nesse lugar, vou só um pouquinho, olhar só um pouquinho isso, né? Temos que tomar cuidado com isso, né? Não provar o nosso Deus, porque Ele a palavra de Deus diz, Deus é um fogo consumidor e nós não podemos colocá-lo à prova, né? Ele é Deus e nós somos homens, estamos aqui na terra. O 10, nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. A murmuração, Deus odeia a murmuração. Até hoje meu filho e minha filha estavam conversando e meu filho falou, mãe, anota essa frase, né? Que às vezes o Espírito Santo revela algo para ele me chama, eu anoto, né? E eu normalmente ministro, eu peço autorização e ministro nos meus vídeos. E eu anotei a frase. Conversando com a minha filha, ele estava falando sobre murmuração, né, e sobre gratidão, sobre mudança de mente, né? E ele falou, Deus mata os ingratos e os murmuradores no deserto. Só os esperançosos entram na terra prometida, né? Então, os murmuradores morreram todos no deserto. Só os filhos deles, né? Por isso eles ficaram 40 anos no deserto. Então, os mais velhos morreram todos, né? Os filhos deles foram crescendo, né? E Josué começou a liderá-los, né, para entrar na terra prometida, porque os seus pais morreram no deserto, né? Foram morrendo. Deus não permitiu que aquela geração murmuradora, que aquela geração que não confiou nele, quando o Moisés enviou os espias, né, os 12 espias, que só Josué e Caleb tinham fé de que Deus já tinha dado aquela terra para eles, a terra prometida. Só Josué e Caleb foram os esperançosos, né? Como meu filho falou, só os esperançosos entram na terra prometida. Então, dos mais velhos, só Josué e Caleb. E os filhos que foram crescendo, 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 e eles entraram na terra prometida, né? Porque não foram eles que pecaram, foram seus pais. Mas Deus mata os ingratos e os murmuradores no deserto. Então, meu querido, minha querida, que nós não sejamos do grupo dos murmuradores, dos ingratos, que nós
Sejamos sempre gratos a Deus, sabe? Às vezes a situação está difícil, mas vamos ter sempre uma palavra de gratidão, sabe? Às vezes a porta não abriu, a bênção não chegou, a cura não chegou, mas nós temos tantos outros motivos para agradecer a Deus pela bondade dele, né? Toda manhã quando eu acordo, eu falo, Deus, muito obrigada porque eu dormi, obrigada porque eu acordei, obrigada porque eu posso ouvir, eu posso falar, eu posso enxergar, né? Eu posso me mover, Senhor. Quantas pessoas que não podem? Quantas pessoas que estão com doenças graves, né? Então, sempre há um motivo a agradecer. Nós temos que tomar muito cuidado com a murmuração. A murmuração irritou a Deus no deserto. Então, nós não podemos ser murmuradores e nem ingratos. Sejamos gratos, vamos agradecer. Nós temos uma tão grande salvação. Jesus pagou um preço tão alto para a nossa salvação, para nós vivemos reclamando, né, de coisas tão pequenas, coisas passageiras, coisas que não são tão importantes, né? São coisas são somente coisas, né? Então, que nós sejamos mais gratos, que não haja ingratidão nem murmuração na nossa boca. E o 11 diz, estas coisas lhes sobrevieram como exemplo, olha, exemplo, e foram escritas para advertência nossa. Isso aqui está escrito para nossa advertência, para nós não praticarmos o que eles praticaram, né? Para nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Para nós que estamos no fim, eu creio que nós estamos na reta final da igreja aqui na Terra. Então, muito mais, nós temos que olhar para esses exemplos e não segui-los. Nós temos que seguir os bons exemplos da Bíblia, os homens e mulheres de Deus que serviram a Deus com integridade, que honraram a Deus durante toda a sua vida, que partiram na fé, na esperança, crendo na redenção. Então, esses temos que ser nós também. Se Jesus vier hoje, amanhã, daqui a 5, 10 anos, 20 anos, 100 anos, nós temos que permanecer firmes, fiéis no Senhor. Mas eu creio que o Senhor já não demora mais tanto a vir, né? E nós precisamos trabalhar, né? Nos esforçar mais. Nós somos talvez os trabalhadores da última hora, daquela parábola que Jesus fala. Então vamos trabalhar, vamos nos esforçar para que o nosso Senhor não demore a voltar, para nos resgatar aqui desse mundo tão mal, né? Tão cruel, tão injusto. Então é isso. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então nós que cremos que estamos de pé, nós precisamos olhar pela nossa vida, nos avaliar, nos analisar, né? O salmista, ele nos dá um exemplo, quando ele ora, ele diz, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, né? Conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, veja, Senhor, se eu não sou idólatra, veja, Senhor, se eu não estou praticando algum tipo de moralidade, veja, Senhor, se eu não estou no meio desses murmuradores, se eu não sou uma pessoa murmuradora. Deus, me ajuda, né? Me ajuda para que eu não esteja nesse grupo das pessoas que não te temem, das pessoas que não te honram, mas que eu possa estar no grupo daqueles que são os esperançosos, né? Os gratos, aqueles que honram a Deus, aqueles que temem a Deus, aqueles que amam ao Senhor de todo o coração. Que nós estejamos nesse grupo, amém? Aquele que está de pé, pensa em estar em pé, veja que não caia, que o Senhor nos ajude a não cair. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos, Senhor. Somos gratos pelo Teu amor, pela Tua bondade. Obrigado pela palavra de exortação, Senhor. Nos exorte, Senhor, nos corrija quando nós estivermos errados. Nós precisamos, Senhor. Som do nosso coração, som do meu coração, Senhor. Som do coração dos meus irmãos, Senhor. Nos sonde. E se há coisas erradas em nós, se nós estamos praticando alguma dessas coisas ruins, Pai, que o Senhor reprovou no povo hebreu ali no deserto, Senhor, nos ajude, nos corrija, nos ensine a endireitar as nossas veredas, endireitar os nossos caminhos, Pai. Perdoe os nossos pecados, tenha misericórdia de nós, Pai. Nos ajude a andar no caminho da retidão, no caminho da justiça. Nos livre de pecar contra o Senhor, nos livre de pecar contra o nosso próximo, de praticar injustiça, de sermos murmuradores, de sermos ingratos, Pai. Nos guarde, Senhor, em nome de Jesus. Guarda o meu irmão, a minha irmã, abençoa o seu lar, a sua família. Deus, que eles possam permanecer firmes, Senhor, na Tua presença. Que eles possam a cada dia, Senhor, buscar a Tua face. Que eles possam a cada dia buscar conhecer mais e mais a Tua vontade, Senhor, e andar de acordo com a Tua vontade, Pai. Que todos nós possamos desejar mais e mais conhecer o Senhor, agradar ao Senhor, andar de acordo com a Tua vontade, para que o dia que o nosso Senhor vier nos buscar, nos arrebatar, nós estejamos preparados, Senhor, e amando o Senhor, amando a Tua vinda. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, que o Senhor supra todas as tuas necessidades, que o Senhor cure as enfermidades que haja no teu corpo, que haja em algum familiar seu. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe.